Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional número 37 de 2011, de autoria do deputado federal Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, que acrescenta um novo parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal. A PEC 37 modifica a autorização constitucional que confere ao Ministério Público e a outras instituições o exercício da atividade de investigação criminal. E para falar sobre as consequências da PEC 37, nós recebemos agora em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Ricardo Machado. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer. De início, eu agradeço o convite para participar e ter esta oportunidade, para a qual eu convoco o telespectador para que fique muito atento sobre este tema enfocado hoje, que é de muito interesse da sociedade brasileira. Doutor Ricardo, há quem afirme que a investigação por parte do Ministério Público viola o sistema acusatório, criando um desequilíbrio entre as partes. De outro lado, há quem defenda posição contrária, alegando que os elementos obtidos pelo MP acabam sendo submetidos ao contraditório perante o juiz. Qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz sobre o poder de investigação do Ministério Público? No nosso sistema acusatório, o particular, no caso o réu, pode promover a investigação. Ele pode contratar peritos para fazer contraprova dentro do processo. Ele pode contratar um detetive particular para formar a sua própria prova. Então é natural que o Ministério Público também, como titular da ação penal pública, possa fazer a investigação. Se a Constituição Federal deu ao Ministério Público esta grave missão, esta grave função de promover a ação penal pública, é natural que essa Constituição implicitamente tenha dado os instrumentos ao Ministério Público para o desempenho desta grave função. Ou seja, é como você determinar a um agricultor que deve plantar milho. Você tem que dar também ao agricultor a enxada para ele plantar o milho. Isso refere-se à teoria dos poderes implícitos. A teoria dos poderes implícitos. Mas eu vou além. Eu vou além. Não é só essa teoria que fundamenta o poder de investigação do Ministério Público. A própria lei, ao contrário do que dizem, autoriza o Ministério Público a fazer investigação criminal também. Temos aqui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, seu artigo 27, parágrafo único, diz o seguinte: no exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências, receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Ainda mais, a Lei Complementar número 75 de 93 dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, diz o seguinte em seu artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, realizar inspeções e diligências investigatórias. Está aqui. Apurações e diligências investigatórias. Está dando poderes ao Ministério Público para fazer investigação, no sentido mais amplo possível. A falta de uma lei regulamentando essa atividade investigatória é que o Conselho Nacional do Ministério Público e aqui o nosso Colégio de Procuradores de Justiça elaboraram, editando resoluções, criando os PICs, os procedimentos investigatórios criminais pelo Ministério Público. Nós temos regulamentação interna, que são normas jurídicas. Aí dizem, mas não há lei regulamentando. Aí é uma questão de omissão do legislador competente para regulamentar. Mas que nós temos poderes com base na lei para promover investigações e apurações de fatos criminosos, aí temos, não há dúvida. Na prática, quais são as principais consequências que poderão advir com a aprovação da PEC 37? Olha, a sociedade ainda não se atentou bem, e é esse o nosso esforço para levar essa mensagem e chamar a sociedade para defender a sua própria causa. A República do Brasil será diminuída com a aprovação desta PEC. O Ministério Público não deve, e não deve mesmo, tomar conta de delitos menores, de delitos que envolvam questões de individualidade. O Ministério Público deve oficiar na área da macrocriminalidade, do crime organizado, principalmente aquele que assalta o cofre público, que os agentes detêm prerrogativas, que os agentes detêm
poderes, são bem conceituados, em que os crimes se multiplicam e são às vezes transnacionais, ou seja, ultrapassam as fronteiras do próprio país. Exemplo dos crimes organizados. Neste tipo de crime que o Ministério Público deve atuar. E o Ministério Público, não podendo mais atuar neste tipo de delito, a República será diminuída, o Estado Democrático de Direito será diminuído. Graçará a plena impunidade? Não. A plena impunidade não, seria excesso de nossa parte dizer isso, mas que ampliará e muito a impunidade em nosso país, ampliará. Por que é antirrepublicana esta PEC? Ampliando a impunidade, principalmente nesta seara do avanço sobre os cofres públicos, quem paga? A criança que precisa da escola, o doente que precisa do leito hospitalar, o que está se movimentando que precisa da boa estrada, os que precisam de mais segurança, e o Estado tem o dever de prestar segurança, porque são mais recursos desviados nessa seara. Então o Ministério Público tem prestado, ao longo dessas últimas 2 décadas, principalmente depois que foi editada a Constituição de 1988, um relevante serviço à República Federativa do Brasil, à sociedade brasileira. Não é justo, portanto, que o Estado brasileiro queira, justamente neste momento em que mais avança a criminalidade organizada, retirar os seus próprios poderes ou diminuir os seus próprios poderes de investigação, porque não será apenas o Ministério Público diretamente penalizado com esta PEC. Quais outros órgãos? Outros órgãos também não poderão promover investigações tipo COAF, tipo a Receita Federal, tipo INSS, tipo IBAMA, tipo o Banco Central. Ou seja, hoje a tendência mundial é um sistema de investigação criminal cooperativo, em que vários órgãos, várias instituições interagem com o mesmo fim, porque cada uma dessas instituições tem as suas especificidades, as suas especialidades, ou seja, as suas expertises, conhecem os fatos financeiros, o fato tributário, conhece o fato criminal em si mesmo, as perícias. Então, é necessário que o Estado brasileiro diga um rotundo não a esta PEC 37, porque ela atenta contra os poderes do Ministério Público e, indiretamente, atenta contra o Estado Democrático de Direito e contra a República Federativa do Brasil. Doutor Ricardo, a PEC 37 está em qual fase agora? Ela foi aprovada numa comissão especial. É bom que se diga, esta PEC foi subscrita, a princípio, pelo deputado federal Lourival Mendes. Ele é deputado pelo PTdoB do Maranhão, é um ex-delegado de polícia e já foi investigado pelo Ministério Público. Esta PEC, como toda PEC, foi criada uma comissão especial para analisá-la, depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e essa comissão especial, formada por 16 deputados federais, dos 16, 6 são delegados de polícia, 6, é bom que se diga isso, ou seja, esta PEC nasceu com o vinco maléfico do mau corporativismo. É uma PEC corporativa, nós não temos dúvida disso. Por quê? A quem interessa isso? E agora ela vai a plenário. De que forma a o Ministério qualquer momento Público ela está preparada para ir a plenário. Para tentar barrar a PEC 37? Foi lançada no mês de dezembro uma campanha nacional, uma ampla campanha nacional contra a PEC 37 pela manutenção dos poderes investigatórios do Ministério Público e de dessas outras instituições também. Ela está se organizando em cada estado e nós culminaremos em março e abril com encontros e com manifestações em todas as comarcas, em todos os municípios do Brasil. Nós traçamos aqui um cronograma de visita a todas as redações de jornais, a todos os órgãos de imprensa, nós vamos às universidades, nós criamos já a Frente Estadual de Combate à PEC 37, com várias referências integrando esta frente. Nós vamos fazer visitas pessoais a cada um dos senhores deputados federais e senadores pelo estado do Ceará. E a nível nacional este movimento também está avançando nesse sentido e dentro deste propósito. Doutor Ricardo, como se dá a atuação do Ministério Público em outros países? Em outros países o Ministério Público tem essa atribuição também de investigar? Olha, vamos começar pelos países de origem anglo-saxônica. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. As polícias judiciárias lá não são mais vinculadas ao poder executivo, ao governante.
elas são vinculadas ao Ministério Público. Por quê? Porque todo o esforço na área da investigação criminal que a polícia faz lá é em função, no primeiro momento, do Ministério Público. Para formar o juízo dele, se deve ou não determinar a denúncia, subscrever a denúncia contra determinada pessoa. Então, se é ao Ministério Público que compete receber, avaliar o resultado destas investigações, é natural que a Polícia Judiciária se vincule ao Ministério Público. Eu mesmo estive já visitando o Ministério Público no condado de Dade, lá em Miami, e vi o FBI no mesmo ambiente, operando em suas investigações sob a coordenação e o comando do Ministério Público. Isso seria o regime ideal, porque é ele o titular da ação penal pública. E em outros países também da Europa, essa tendência avança. O Ministério Público ou faz direta ou indiretamente investigações. E isso não vem de hoje. O Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, por exemplo, onde houve condenações dos nazistas por crimes contra a humanidade, crime de guerra, todas as investigações foram comandadas pelo Ministério Público. O Tribunal Penal Internacional, também as investigações são comandadas pelo Ministério Público. É uma tendência mundial. Apenas 3 países vedam de forma plena a investigação pelo Ministério Público, que é a Indonésia, Quênia e Angola. Uganda, aliás. Indonésia na Ásia, Quênia e Uganda na África. Então é um trio que existe no mundo que impede o Ministério Público de promover a investigação criminal. E agora querem transformar esse trio em quarteto, incluindo o Brasil. Que vergonha. Doutor Ricardo, de que forma as pessoas podem se manifestar e apoiar esse movimento contra a aprovação da PEC 37, até em defesa do Estado Democrático de Direito? Olha, as redes sociais são hoje instrumentos vigorosos, no sentido do convencimento, no sentido da formação da opinião pública nacional. Há um abaixo-assinado eletrônico criado pelo Ministério Público de São Paulo. As pessoas podem acessar através do Facebook e subscrever este manifesto. Num segundo momento aqui, nós convocaremos também a sociedade para tomar parte das manifestações contra esta PEC 37. A princípio, nós pedimos a todos que navegam, principalmente aí pelo Facebook, que subscrevam esse manifesto do Ministério Público de São Paulo contra a PEC 37, porque nós iremos protocolizar esse manifesto em determinado momento no Congresso Nacional. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que os poderes de investigação do Ministério Público sejam mantidos em nome do Estado Democrático de Direito e abre espaço para as suas considerações finais. Pois bem, o Ministério Público é obra coletiva do Constituinte de 1988. Ele foi criado pelo Estado brasileiro, mas não foi criado para o Estado brasileiro. Ele foi criado para a sociedade brasileira. Então, o Ministério Público é, por excelência, um órgão do povo brasileiro. Este povo brasileiro, a sociedade brasileira, precisa tomar este órgão às mãos e defendê-lo. Defendê-lo com o propósito de atingirmos um dia, nesta construção diuturna e coletiva, uma verdadeira República Federativa do Brasil. É essa a conclamação que nós fazemos neste momento à sociedade brasileira e, de resto, agradecer a você e a esta emissora de televisão mais uma vez a oportunidade. Infeliz.